Fala galerinha do quinto ano, beleza? Hoje nós vamos encerrar o módulo 6, que fala sobre a Primeira República no Brasil, de 1889 até 1930. Então, pessoal, nós vamos encerrar fazendo atividade lá na página 122. Tem um textinho para nós lermos aí juntinhos e depois responder a A e a B. Então vamos lá? O texto a seguir é um trecho de uma carta endereçada ao presidente da República do Brasil em 1924. Leio com atenção. Interroguei numerosos eleitores, em regra, tabaréus e boçalíssimos, e poucos encontrei que soubessem sequer o nome do candidato em que votavam. Nenhum vinha às urnas espontaneamente, no cumprimento livre de um dever cívico. Este vinha em troca de um chapéu novo ou de uma nota de 50 cruzados, aquele por ordem de um patrão ou de um cabo qualquer. Então, ó, tá lá na legenda, tabaré é o indivíduo que se embaraça no falar. Boçalíssimo, pessoa muito ignorante, espontaneamente por livre vontade. Então agora responda. O que o remetente da carta está criticando? Pessoal, ele está criticando que o Brasil, durante a Primeira República, não era uma condição democrática correta. Então, as pessoas que votavam por interesses próprios, para ganhar alguma coisa dos seus candidatos, e era muito limitado. Também não era qualquer um que podia votar, só pessoas que tinham uma condição de alfabetização maior, um nível financeiro, uma condição de renda maior. Então, ele está dizendo que as pessoas que votavam mal sabiam em quem estava votando. Estava votando só por algum interesse que ela tinha em ganhar alguma coisa, ou por ser obrigado pelo seu patrão. Na B, nos dias de hoje, existem eleitores que agem como descreve o autor da carta? Pessoal, hoje vocês acham que existem eleitores ainda que votam sem saber dos seus candidatos, nem sabem direito o nome dos seus candidatos, ou vota por algum interesse, não vota pensando no bem que essa pessoa pode estar fazendo? Vocês acham que existem ainda eleitores de uma certa forma ignorantes e não sabem votar direito nas pessoas que vão comandar um município, um estado, um país? Então eu acho, e eu acredito que vocês também, que sim, que muita gente vota sem saber ao certo em quem está votando, ou sem pesquisar direito a condição dessa pessoa, né? E aí é muito prejudicial para o país, para o município, para o estado, porque se você colocar a pessoa errada lá, as coisas não vão evoluir, né? Então ainda tem muita gente que vota errado, sim. Pessoal, depois vocês farão em casa, da página 122 e 123, que é bem facinho. Façam em casa da página 122 e 123, que está dentro de tudo aquilo que a gente trabalhou sobre os primeiros anos da República do Brasil, tá? E na próxima aula nós vamos trabalhar o módulo novo, o módulo 7, que fala sobre as primeiras indústrias brasileiras, onde surgiram, né, e por que se concentraram mais na região sudeste. Então um abração, estudem certinho e até a próxima semana. Isso significa: oligarquia é um grupo de pessoas que concentram todo o poder em suas mãos. E nesse caso, eram os grandes cafeicultores e fazendeiros que controlavam a política no país. Mas, para entendermos melhor esse período tão importante da história do Brasil, precisamos voltar lá para a Proclamação da República, em 1889. O Império de Dom Pedro II estava passando por várias crises institucionais. O poder era muito centralizado na capital, o Rio de Janeiro, e assim os fazendeiros paulistas estavam insatisfeitos com a falta de autonomia e investimentos que as províncias recebiam. Eles também já estavam boladíssimos com a abolição da escravidão, que os concedeu prejuízos financeiros, sem receber nenhuma indenização do Império. Os militares também não estavam gostando nem um pouco da situação. Muitos deles adotavam ideais positivistas, de uma república autoritária e modernizadora. Diante dessas crises, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Assim se seguiu a República da Espada, quando o exército assumiu o governo. No entanto, não durou muito tempo, porque tinha gente poderosa de olho, se articulando para assumir a presidência. Dessa forma, a oligarquia cafeira paulista concorreu às eleições, tendo como principal representante Prudente de Moraes, que se tornou presidente em 1894.
A partir daí, eles aproveitaram para implantar a política do café com leite, que era basicamente um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, esquema que durou simplesmente 36 anos. Esse nome se dá pelas principais atividades econômicas dos estados. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais de leite. Mas, para se manterem no poder por tanto tempo, é claro que foram feitas muitas fraudes e manipulações no sistema eleitoral. Começando pela política dos governadores. As eleições eram muito interdependentes, ou seja, para alcançar o poder, os políticos dependiam um do outro, assim eles faziam alianças entre si. O presidente, para ser eleito, oferecia apoio político e financeiro aos governadores de estado, em troca de votos. Já os governadores de estado faziam a mesma coisa, oferecendo verbas e benefícios aos coronéis, que retornavam em forma de votos da população. Mas, afinal, quem eram esses coronéis? Esse título era dado geralmente a grandes fazendeiros que obtinham muito prestígio social, político e econômico na área rural. Eles eram tipo famosinhos onde viviam, exerciam influência sobre o povo e costumavam ser os chefes políticos. Eles usavam de seu poder para manter um curral eleitoral. Mas o que essa expressão significa? Ela compara os eleitores ao gado, porque são dirigidos pelos interesses da elite, sem poder ou instrução para se manifestarem. Os coronéis se mantinham pela ameaça e pela fraude. Eles falsificavam documentos, adulteravam as cédulas e vendiam votos em troca de pequenos interesses da população, que era de maioria muito pobre e camponesa. Essas práticas são chamadas de voto de cabresto ou clientelismo e funcionavam mais ou menos assim. Os coronéis faziam promessas de doar gado ou materiais de construção em troca do voto do povo. E se você não aceitasse essas condições ou traísse o cara na hora, ele ia ficar sabendo de qualquer jeito, já que o voto era aberto, e com certeza ia partir para a violência, contratando um cangaceiro para acabar com você no dia seguinte. Beleza, agora que você já entendeu como funcionava a política na República Oligárquica, vamos aprender sobre alguns dos fatos que marcaram ela desde seu início. Em 1902, um cara chamado Rodrigues Alves se torna o presidente, como representante do estado de São Paulo. Ele já era popular por ter participado da anexação do território do Acre, que antes era da Bolívia. Essas terras prosperavam muito com a extração e exportação da borracha na Amazônia, então foi um bom negócio. Mas voltando ao Rodrigues Alves, ele era bem burguesinho e tomou várias medidas para modernizar o país, como a promoção de obras de saneamento, a reurbanização do Rio de Janeiro, a expansão da malha ferroviária e o incentivo à imigração e fixação de estrangeiros no campo. Mas voltando à reurbanização da capital, o prefeito do Rio, Pereira Passos, cismou que a cidade deveria ser a Paris brasileira e por isso implementou medidas para diminuir as doenças provocadas pela falta de saneamento básico e embelezar a cidade, tornando ela mais atrativa para os estrangeiros. Para isso, ele botou abaixo vários cortiços do centro do Rio, que eram as moradias precárias onde viviam os mais pobres. Assim, eles foram expulsos e passaram a migrar para os morros, onde ficavam os terrenos mais baratos e pouco habitados, o que deu origem às favelas. Os gringos tinham receio de vir para o Rio não só porque o centro da cidade era feio, mas principalmente por causa das epidemias de varíola e febre amarela. Para acabar com isso de vez, Oswaldo Cruz, que era responsável pelo Departamento de Saúde Pública, realizou brigadas sanitárias e campanhas de vacinação obrigatória. Acontece que o povo não tinha nenhum conhecimento sobre as vacinas. Eles não foram ensinados sobre como elas funcionavam, achando super suspeito um agente sanitário do nada invadir sua casa e te injetar uma substância contra sua vontade. Dessa forma, o pessoal se rebelou, quebrando bondes e atacando prédios públicos, o que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Mas voltando à produção cafeeira, ela estava crescendo muito com a fixação da mão de obra estrangeira no campo. Cresceu tanto que a quantidade de café disponível se tornou maior que a demanda dos consumidores, ou seja, ocorreu uma crise de superprodução. Para conter o prejuízo que os fazendeiros estavam sentindo no bolso, com a redução dos preços das safras no exterior, foi organizado o Convênio de Taubaté. Nele, a solução que os cafeicultores encontraram foi essa: os governadores iam comprar o excesso de café produzido e assim ficaria tudo bem.
Agora, vamos avançar um pouquinho para o governo de Marechal Hermes da Fonseca, em 1910. Ele era militar e logo implantou a política das salvações, com o objetivo de tirar o poder das mãos dos grandes fazendeiros que comandavam as oligarquias e colocar no lugar alguém que fosse submisso ao governo dele, assim iniciando a centralização política. Durante o governo de Hermes da Fonseca também ocorreu a Revolta da Chibata. Foi um motim organizado pelos soldados da Marinha em embarcações militares na Baía de Guanabara, protestando contra os castigos físicos que recebiam, principalmente a chibatada. Vale lembrar que muitos dos marujos tinham origem pobre e escrava, sofrendo muito com a desigualdade social e racial existentes na Primeira República. A revolta não teve muitos resultados, mesmo depois do Marechal Hermes proibir os castigos.